Agora a gente vai falar de switch expressions. É mais ou menos o que eu já mostrei com o pattern matching, só que é o switch escrito de uma forma mais intuitiva ainda. Tá? E vou mostrar para vocês. Ele foi introduzido no C# 8 e ele serve para avaliar uma única expressão, tá? De uma lista de expressões candidatas, né? E com base numa correspondência aí de padrão que foi definida e com uma expressão de entrada. Então, para simplificar isso, deixa eu mostrar o código. Olha só, switch expressions. Então tem um exemplo 1 aqui. O que acontece? Quando você tem que usar switch, geralmente você tem uma série, você tem um dado, né? Um dado, e você tem que avaliar esse dado e encaixar ele em uma série, né? Em uma opção de uma série de dados. Então, no caso aqui eu tenho um enum, que é um dos casos muito utilizados com switch, né? Que é a minha fonte de dados. Essa fonte de dados tem dois valores, que é banco de dados e API externa. Ok? Vamos supor que eu estou no meio de um processamento e eu tenho que verificar se essa fonte de dados que eu recebi é banco de dados ou é API externa. Quais são as formas de fazer isso? Usando if-else ou usando switch. Agora, com o switch expressions, eu consigo escrever um switch um pouco mais elegante, né? Um pouco mais intuitivo, legível e tudo mais. Sem tanta burocracia de escrever case e tudo mais, switch, case, bababá. Então, com o switch expression, como que ficou? Antes o nosso switch que seria assim, fonte dados, né? Deixa eu só mostrar como que é e como seria, né? Case, fonte dados, ponto, API externa. Aí aqui você faz alguma coisa, né? Por exemplo, buscar dados API. Aí você faz um break. E aí você continua, né, com as outras verificações. Então olha só todo o código que você tem que escrever. Com o switch expressions do C# 8, ele facilitou isso para nós. Então agora como que ficou? Eu já consigo definir um tipo aqui de dados que vai receber o retorno dessa verificação do switch, né? Passo qual que é os meus dados de entrada, que é fonte dados, e aí eu faço o switch. Então inverteu a posição, antes era depois do switch, agora é antes. Fonte dados, switch, abro chaves aqui, e os meus cases é um por linha. Então se for fonte dados.banco de dados, expression body members, que eu já expliquei, buscar dados BD. Se for fonte dados API externa, buscar dados API. O retorno desses caras aqui vai cair nesse dados aqui, beleza? E aqui é o default. Você lembra que no switch case nós tínhamos o default? O default é esse aqui. Caso não se encaixe em nenhuma dessas cases aqui implícitos, vai cair nesse terceira opção. Basicamente, isso é um switch expression. Ficou muito, muito mais simples, muito, muito mais legível, né? O exemplo 2. Exemplo 2 é avaliar condição baseado na temperatura. Então tem uma função aqui, avaliar condição, onde eu passo a temperatura por parâmetro. O que ele tem como implementação? Um switch também. Só que é um switch um pouco diferente. Esse switch, ele faz a verificação lógica dos valores que vem como parâmetro, né? Então, temperatura, switch, eu consigo fazer uma verificação se ele é menor que 0, uma expression by member aqui, né? Muito frio. Entre maior que 0 e menor ou igual a 17, frio. Então perceba que eu consigo utilizar esse keyword lógico aqui do AND, OR e tudo mais dentro de cada case do switch. Então, menor que 0, entre 0 e 17, 18 e 26 a menos, 26 e 30 calor, 30 e 50 é muito calor, tá? São classificações que eu coloquei aqui apenas para teste. E se não se encaixar em nenhuma, não tem uma classificação, tá? Então, olha só que fácil que ficou para fazer esse tipo de expressão.
Rodando isso aqui. Dados, que foi o nosso exemplo 1, como eu defini que a fonte de dados vinha da API, então veio aqui um texto dados da API. Temperatura -5, muito frio, então ele foi fazendo a verificação disso. Entre 13 graus frio, 22 ameno, 29 calor, 40 muito calor, 100 graus sem classificação, porque extrapolou aí a verificação. Essa é a switch expression, tá? Bem mais fácil de escrever, né?